Então, estamos gravando. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço aos professores do Damate que organizaram essa GAU Semana. É a minha segunda participação. Eu participei com uma palestra uns 2, 3 anos atrás, eu não me recordo direito. Mas aí agora, como professor substituto aqui da UT de Curitiba, né, eu propus um minicurso e aceitaram, e assim a gente tem bastante gente aqui para assistir. Espero que vocês gostem. Eu realmente fiz com bastante carinho aqui essas notinhas de aula e vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Se vocês puderem só me dar um ok. Vocês conseguem ver? Sim? Obrigado, Gustavo. Eu te vejo aqui. Então, pessoal, bom, deixa eu só, antes de começar a passar os slides ali, te fazer uma apresentação bem curtinha. Prazer, meu nome é William Velasco. Eu sou bacharel em matemática. Eu fiz o bacharelado e o mestrado lá na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Depois disso, eu atuei algumas vezes já como substituto. Fiz o doutorado aqui em Curitiba, na UFPR, e sempre me interessou a área de geometria, só que quando eu era mais jovem eu não sabia disso, eu gostava mais da parte algébrica da geometria do que a parte topológica. Tô vendo a Lilian rir ali. Mas aí, em algum momento, a álgebra falou mais forte e eu migrei ali no doutorado para a álgebra em si. E aí, bom, alguns dos meus interesses antigos, eu pude dar vazão a eles e dar uma atenção maior desse ponto de vista de álgebra. Então, assim, para deixar gravado aqui, além desse minicurso ser para vocês, esse minicurso é para o William, jovem William, que queria fazer um TCC a respeito de cubos mágicos e não conseguiu, não vou entregar a idade, mas há uns 15 anos atrás. Então, esse aqui é o minicurso para vocês e para o velho William lá, que queria estudar cubo mágico e álgebra e não sabia. Demorou um pouquinho, mas a gente chega lá. Então, agora eu migro só para minha tela aqui, tá, gente? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. Então, quando a gente ali tá... É muito comum a galera da matemática e a galera das exatas, em algum momento, ser fisgado pelo cubo mágico, né? Então, o cubo, eu tenho um aqui, né? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Para aqui. Sim, eu tô transmitindo, vai ficar pequenininho. Mas o cubo, daqui a pouquinho, vocês vão ver ali nos slides, mas na aula de amanhã, na próxima aula. O cubo é um brinquedo, ele é um puzzle, né? Ele é uma brincadeirinha feita em 3 dimensões, com um cubo de 3 dimensões que tem um eixo em formato de cruz ali, e as pecinhas se movem enquanto a peça central fica fixa, né? Todas as outras se movem e tem algumas configurações possíveis e impossíveis. O interessante do cubo é que ele não foi desenvolvido com esse intuito, ele não foi desenvolvido por alguém das exatas, da física, da matemática, ele foi desenvolvido por um designer de jogos e designer de coisas, né, digamos assim. E um tempo depois, a galera começou a perceber que tinha muita matemática envolvida no cubo. Não necessariamente você precisa saber da matemática para resolver o cubo, não necessariamente você precisa saber do cubo para fazer matemática, mas quando as duas coisas se misturam, a gente consegue fazer umas continhas muito bonitas. Então, pessoal, qualquer momento podem me interromper e perguntar, tá? Vou passar o slide aqui. Como eu estava falando, meu nome é William Velasco. Eu coloquei esse slide aqui só porque se às vezes o slide sumir aí e alguém for repassando, não sabe quem escreveu. Eu coloquei essas duas imagens aqui porque além de estar atuando aqui com vocês na UTF de Curitiba, como professor substituto temporário, eu estou terminando meu segundo pós-doutorado na UFPR, na pós-graduação deles, e daí eu coloquei aqui porque eu também divulguei lá com a galera, tá? E se vocês escreverem meu nome assim no Google, cuidado, é N, aqui e 2 L's, tem a minha página. Lá na minha página, além desse mini curso, esses slides estão disponíveis lá, tem várias outras coisinhas que ao longo dos anos eu venho fazendo e vou deixando tudo lá. Então, qual é o objetivo desse minicurso? Desculpa, eu não falei o nome do minicurso, né? O curso chama O Cubo Mágico e a Teoria de Grupos. Simetrias, Estrutura e Invariantes. Então, qual é o nosso objetivo aqui nesse curso? O objetivo é demonstrar, e aí assim, demonstrar mesmo, tá, gente? A gente consegue com argumentos matemáticos, argumentos válidos, a gente consegue demonstrar que se eu pegar o meu cubo e tiver essa torção aqui, estão vendo, ó? Aqui eu rodei para o lado errado, né? Eu deveria ter colocado as setinhas para o outro lado, que ele foi torcido para o outro lado. Mas a ideia é,
Se eu pegar um cubo e eu tiver e eu tiver essa configuração nele, eu não consigo ele estar rotacionado um dos cantos, né? Ele tem 8 cantos. Se um dos cantos estiver rotacionado de 1/3 de volta, ele é impossível de ser resolvido. Lembrando, o que significa resolver o cubo, né? Resolver o cubo significa, a partir de movimentos pré-definidos, você sair dele embaralhado e chegar nele com todas as faces de uma única cor. Tudo bem? Então, agora eu lembrei por que eu coloquei as setinhas com essa orientação aqui, anti-horária, porque o objetivo é mostrar que essa orientação anti-horária não é válida com os movimentos do cubo, tá? Como que a gente vai fazer isso? É a pergunta talvez mais natural de todas, né? Como que a gente consegue demonstrar esse tipo de coisa? A gente utiliza uma maneira possível, é utilizando teoria de grupos. Então, daqui a pouquinho a gente já vai falar mais a respeito de teoria de grupos, mas o objetivo é teoria de grupos. E, bom, o que a gente vai ver, né? Do ponto de vista de teoria de grupos, dizer que aquele movimento não é permitido é equivalente a dizer que uma permutação, e esse movimento de girar, esse aqui, né? Deixa eu voltar os slides aqui. É equivalente a dizer que não existe uma permutação, ou seja, uma troca entre vamos pensar assim, uma troca das cores que formam ali os adesivos. Os cubos antigos eram com adesivos, né? Hoje em dia ele já é impresso na cor, mas não tem uma forma de você obter uma permutação que roda isso só e desfaz essa figurinha aí, torna ela completa, né? Todas as faces da mesma cor. Então, em teoria de grupos, a gente chama isso de permutação, tá? Como que eu organizei? Nós temos 2 dias de encontros, né? O primeiro dia, hoje, né? Vulgo hoje, a ideia é fazer uma motivação da noção de grupo. Vou tentar ser assim, uh, o menos rigoroso possível no primeiro momento, tentar buscar a intuição do grupo, e daí no momento oportuno falar o que é o grupo. E daí, gente, você pode assim, se você vai fazer uma disciplina, ou já fez uma disciplina de matemática de grupos, ou se você pega um livro de grupos, você vai ver que tem muita teoria envolvida, né? Só que para resolver o nosso problema, segundo a abordagem que eu escolhi, que eu vou mostrar ali para vocês a referência, a gente precisa de pouca coisa. Saber o que é um grupo, claro, é a primeira coisa, e aí nas definições, nos grupos e exemplos que eu vou apresentar para vocês, vai ter o exemplo que a gente vai utilizar mesmo, que é o das permutações. Eu preciso saber isso, basicamente, eu não preciso trabalhar com ele, mas saber que permutações formam um grupo. Subgrupos, que é uma estrutura dentro de um grupo com as operações, é um subconjunto dentro do grupo que com as operações restritos a ele também é um grupo. Que operações, né? Bom, a gente vai chegar lá. E por fim, eu preciso falar de morfismo entre grupos. Então, com esses 3 ingredientes, grupo de permutação, um subgrupo do grupo de permutação e morfismos, a gente consegue resolver o nosso problema, que é na próxima aula. Então, hoje é a parte da teoria, e a próxima aula é a parte da aplicação, claro, né? Aplicação teórica, aplicação entre aspas, mas no fundo é uma aplicação. Então, na próxima aula eu quero apresentar para vocês o cubo, um breve relato histórico do cubo, os seus movimentos permitidos, as suas configurações, coisas do tipo, falar do grupo associado ao cubo, falar um pouquinho da modelagem do nosso problema e como a gente pode resolver o nosso problema, tá? E aí, aqui a resolução do problema é onde entra aquela palavrinha que está lá no título, que é invariante, né? Que é simetrias e invariantes. Então, um invariante aqui vai ajudar a gente a resolver esse problema. Tudo bem por aí, pessoal? Deixa eu ver aqui vocês, se tem alguma pergunta, alguma mensagem. Nada por enquanto. Beleza. Lembrem-se, qualquer coisa, falem ou escrevam ali que eu consigo ver. Voltando, às vezes pode ser que a gente tenha aqui uma participação especial do meu cachorrinho, tá? Ele tá aqui do lado. Então, a referência principal é esse artigo aqui que o professor Tengan, hoje em dia ele é professor lá da Federal de Santa Catarina, ele escreveu um artiguinho, eu acho que é para Revista das Olimpíadas. Me foge agora para qual revista, mas é uma revista dessas de divulgação da SBM.
Ele escreveu o professor Tengan, para quem for atrás, ele tem um senso de humor assim bem evidente, ele gosta de fazer trocadilhos e coisas do tipo. Então ele escreveu esse artiguinho aqui bem pequenininho em português, tá? Que é um convite a estudo de grupos e chama Como Trabalhar em Grupo. E o que é muito legal desse artiguinho é que ele parte de 3 problemas, um problema envolvendo grilos, o outro problema que é esse do cubo, e um terceiro problema que eu não me recordo agora, mas a partir desses 3 problemas, ele propõe os 3 problemas e ele fala assim, vamos utilizar, isso aqui você acha na internet super fácil, tá gente, porque é gratuito mesmo o acesso a ele. E daí a partir desses 3 problemas ele fala assim, grupos resolvem esses problemas, e daí ele desenvolve ali em 15, 20 páginas o básico de teoria de grupos, e vai utilizando já isso para resolver os problemas. E aí, para o nosso minicurso, eu pesquei a maneira com a qual ele resolve esse problema do cubo, que é uma maneira bem... que exige pouco de teoria. É uma maneira bem interessante. Muitas das imagens que eu utilizarei aqui na nossa aula, nesses slides, eu retirei desse livro, do Nathan Carter. Infelizmente é um livro que só tem em inglês, tudo bem, mas ele tem a proposta, né, é teoria de grupo do ponto de vista visual. Então, ele vai desenhar, vai fazer não só diagrama do ponto de vista de álgebra ali que você faz coisas comutarem, mas ele vai assim desenhar mesmo, ele vai fazer uns organogramas, ele vai colocar umas tabelas coloridas e isso ajuda bastante, bastante mesmo a você conseguir visualizar um grupo. Por mais que seja uma estrutura abstrata, matemática, assim você visualiza o que é um grupo. E também, mais recentemente, eu achei essas notinhas de aula do professor Waldeck, eu acho que é assim que se fala, eu não conheço ele, mas essas notinhas de aula, creio que tenha sido um mini curso também, algo do tipo, porque se você jogar o nome dele, né, Waldeck Schutter, no Google, você vai ver que na página dele, ele gosta do cubo mágico, ele é um algebrista também, e assim, ele tem um curso bem mais completo do que eu vou fazer aqui, e ele usa estratégias diferentes. Tanto é que lá no final do nosso curso eu vou indicar para vocês tanto a página do professor Waldeck, quanto eu vou indicar também um outro vídeo que resolve o mesmo problema que a gente resolveu, utilizando outras estratégias, tá? Então, não sei, o professor Waldeck, ele usa estratégias que são um pouco mais, eu diria, geométricas, e o outro vídeo que eu vou deixar o link para vocês é um canal no YouTube onde ele utiliza mais teoria de grupo, que aqui eu estou jogando para baixo do tapete e não vou falar dela. Mas vamos lá. O que são grupos? Né? Então, de fato, dando o pontapé inicial no nosso curso. De maneira filosófica, um grupo é a medida de simetria de um objeto. Então, assim, um grupo nasce a partir disso, né? No universo da matemática, um grupo nasce a partir disso e depois, com o tempo, foi se transformando as coisas de maneira mais precisa, a notação matemática foi crescendo, então, assim, a maneira moderna da gente escrever grupo é super recente, né? Com bastante influência ali dos Bourbaki, ali na França, mas inicialmente é grupo de simetria. E daí a pergunta que deveria surgir para vocês é, bom, para quem nunca viu isso em matemática, é como assim simetria, né? Então, deixa eu tentar apresentar para vocês um exemplo / motivação do que é grupo. Então, pega, por exemplo, um triângulo equilátero. É importante que ele seja equilátero, tá, gente? E aí, eu vou colocar rótulos nos seus vértices dessa maneira, e eu vou lembrar ali do baricentro dele, que vai ser importante para nossas continhas, tá? Então, a partir do baricentro, existem 2 ações aqui, a ação que eu coloco entre aspas, 2 maneiras de você interagir com o triângulo, que não alteram o triângulo. Então, eu posso fazer rotação de 120 graus, né? Se eu faço rotações, um vértice é levado em outro, e reflexões. Rotações com centro no baricentro, né? Então, se eu faço rotação a partir do baricentro, de 120 graus, eu vou ter de 0, 120 ou 240, né? Eu vou ter o meu triângulo alterado, porém os vértices caem um em cima do outro.
Outra maneira de interagir, de fazer uma ação no triângulo e ele não altera a figurinha, a ideia é essa, né? Eu vou mexer e se eu não tivesse os rótulos ali dos vértices, no final você não saberia que eu tinha mexido. É você, a partir do centro, do baricentro, você fazer reflexões. Então, se eu faço reflexões a partir do baricentro, daí eu tenho 3 possíveis, né, que tem a ver com as alturas do meu triângulo. Essas 3 reflexões também deixam inalterados a figurinha final fica inalterada, apenas ficam os rótulos dos vértices mudados, né, mas isso aí é importante para a teoria que a gente desenvolve, mas se você não coloca rótulo e só faz tanta rotação de 120 a partir do centro, quanto as reflexões passando pelo centro ali, a figurinha não se altera. Então, primeiro as rotações. Olha só. Ah, sim, como eu tinha falado, né, elas apenas mudam um vértice de lugar. Então, pega a rotação ρ, o... Deixa eu só... Gente, esse roxo tá visível para todo mundo? Que o contraste aí eu não sei se fica muito alto e tal. Por enquanto tudo certo, sim. Ah, beleza. Ok. Tá. Se tiver alguma cor que não ficar evidente, por favor me avisem, tá, gente? Então, aqui. Pega o meu triângulo equilátero, eu ia falar triângulo retângulo, ao vício. Pega o meu triângulo equilátero e roda, a partir do baricentro, 120 graus. Então, aqui, de propósito, eu com o meu software, que eu escrevo aqui as notinhas de aula para vocês, né? Observem que eu peguei esse triângulo e eu copiei essa imagem e rodei ela 120. Por isso que aqui, ó o 1 que estava aqui em cima, ele vem parar aqui. O 3 que estava aqui, ele vem parar no lugar do 1, ó, e tá rodado porque, de fato, eu peguei a figurinha e rodei ela para exibir isso a vocês. O 2 que tá aqui, vem parar aqui do outro lado. Tá? Então, como que eu posso escrever isso de uma maneira que seja mais fácil de entender, né? Porque essa escrita aí é meio, assim, é ruim de escrever desse jeito, digamos. Então, como que eu escrevo isso de uma maneira que fica mais precisa e fica mais fácil de replicar depois? Eu posso imaginar que ρ é uma função, o domínio são os vértices, a imagem é a resposta a partir da rotação. Então, o vértice 1 foi parar no vértice aqui, o que eu coloquei? O 1. Opa, eu rodei assim. O 1 foi parar no lugar do 2. Ah, sim, tá aqui, né? Desculpa. O 1 que estava aqui foi parar no lugar do 2. O 2 que estava aqui foi parar no lugar do 3. O 3 que estava aqui foi parar no lugar do 1. É isso que está escrito aqui embaixo. Aqui é a posição inicial. E aqui como é que fica a mudança com relação à posição inicial. Observem que eu posso aplicar uma nova rotação. Eu posso compor, porque o meu domínio são os vértices mudaram de lugar, mas eu posso rodar de novo. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei essa figurinha com o meu software e rodei ela a 120 graus. Então, observem que, ó, o 3 veio parar aqui na posição do 1, ó, o 3 veio parar na posição do 1, o 1 foi parar na posição do 2, o 1 foi parar na posição do 2, e o 2 foi parar na posição do 3. Exatamente, eu esqueci de colocar um tracinho aqui, que era mais uma vez aplicado a ρ. Então, é isso que a gente ganha após uma nova rotação. E bom, 120, 120, 240, como é de se esperar, uma volta completa agora, né? Voltou tudo para a posição inicial. Tudo bem? Então, eu posso imaginar que na posição inicial eu tenho nada feito, eu rodei 0 graus inicialmente, eu rodei 120, eu rodei 240 da posição inicial, ou da posição inicial para chegar na última eu rodei 360 graus, né, que volta a ser o zero. Então observem que aí a rotação ela tem efeito por 3 ângulos, né, 0 quer fazer nada, 120 e 240. Quando eu faço mais uma vez, volta para o estado inicial, que é 0. Agora, e com relação às reflexões? Agora, se eu pegar sigma e chamar ela de reflexão, eu vou fazer uma reflexão primeiro. A reflexão com relação a essa retinha que está aqui passando pelo vértice 1, a altura com relação ao vértice 1, né? Se passa pelo vértice e pelo baricentro do equilátero, aqui vai ser a altura. Então, o que significa a reflexão aqui? É trocar tudo que está desse lado, tudo que está do lado direito pelo lado esquerdo e vice-versa, né?
Eu coloquei a setinha aqui imaginando que tudo que está desse lado vai para esse e tudo que está desse vai para esse. No caso da figurinha, o que vai mudar são os meus vértices. E de novo, para que o desenho fizesse sentido para vocês, eu literalmente peguei essa figurinha e espelhei ela com o meu software. Por isso que o 3 ficou aqui desse jeito. E aí, bom, o que eu posso fazer de novo é refletir o que eu acabei de refletir. Ah, desculpa. Antes disso, igual nós tínhamos feito antes, eu posso pegar e ver o que está acontecendo. O 1 fica fixo, né? E eu levo o 2 no 3 e o 3 no 2. Se eu faço mais uma reflexão, a figurinha volta ao seu estado original, e aí, de novo, o 1 ficou parado, o 3 é levado em 2 e o 2 em 3, e observem que, ao longo essa reflexão que a gente fez, essa ação, ela fixa o vértice 1. E aí, bom, eu posso agora pegar o meu triângulo, eu sei que eu posso rodar. Ah, uma dúvida também natural que seria, William, por que você não rodou ao contrário? Porque seria a mesma coisa, né? É pensar em rodar com ângulo negativo, eu posso alcançar rodando com ângulo no sentido ali anti-horário também. Agora, cadê aqui? Sim. E se eu quisesse ver outras reflexões que fixam os demais vértices? Na realidade, sabendo que eu posso rotacionar e que eu posso refletir, eu consigo misturar essas duas coisas e eu ganho essas outras reflexões. Por quê? Como eu estou dizendo aqui, a dúvida natural seria reflexões que fixam outros vértices. Então, se eu primeiro faço uma reflexão, então, ó, eu estou levando... Eu fixei o 3 aqui. Ah, sim, eu quero fixar o 3. Então, agora, eu estou fazendo uma reflexão combinada com uma rotação, e observem que o efeito dela final é fixar o vértice 3. Então, se a partir da primeira eu faço a mesma reflexão, desculpa, eu esqueci de colocar os desenhozinhos aqui mostrando, mas primeiro eu apliquei Rho, e Rho troca o 3 com 2. Ó, tá aqui desse lado. Na sequência, eu vou rodar de 120 graus. Então, o 1 vai para o 3, o 1 foi para o 3. O 3 vai para o 2, ó, o 3 no 2. E o 2 no 1, tá lá em cima. E observem que a ação, se eu ignoro o slide, o triangulinho que está no meio, e penso nessa composição, é a mesma coisa de ter fixado o vértice 3 aqui. Eu esqueci de separar os slides em momentos, mas é a mesma coisa de fixar o vértice 3 e trocar a posição do 1 e do 2. Então, a moral da história é a seguinte. Nós temos 6 simetrias identificáveis no triângulo retângulo, não, desculpa, gente, tô com um triângulo retângulo na cabeça, equilátero, que são fazer rotações de 0, 120 e 240 graus a partir do baricentro e fazer 3 reflexões. Mas, de novo, né, eu faço uma reflexão e eu posso identificar as outras a partir de composição entre uma delas e composições. Isso, para quem nunca viu, isso é um grupo. Então, turma do minicurso, grupo diedral D3, prazer, se conheçam, isso é um grupo, então. Então, o conjunto das rotações e das reflexões, quando eu combino via composição, pensando que rotações e composições são funções cujo domínio são os vértices, e rotações bem específicas a partir do baricentro, translações, reflexões bem específicas a partir das alturas, né? Isso a gente chama de grupo diedral D3. É um grupo. Assim, a escolha do triângulo é só para a imagem ficar mais fácil. Tudo bem, gente? A ideia é que você faça isso com qualquer figurinha, né, qualquer polígono regular de N lados, ou seja, eu tenho que ter todos os lados iguais ali. Então você faz com quadrado, pentágono e assim por diante, você ganha os outros grupos diedrais. Então, de um ponto de vista, para quem nunca viu de novo, é mais intuitivo, o que é um grupo? É uma coleção de ações. Quando eu disser ações aqui, eu gostaria que vocês pensassem em movimentos. E o que está por trás daquilo ali que a gente fez, que é o que realmente dá origem à teoria de grupos, né? O que está por trás ali é o seguinte: existe uma lista pré-definida e imutável de ações. Qual é a minha lista no caso anterior? Eu posso rodar e eu posso refletir. A partir do baricentro, é claro, né? Outra coisa, toda ação é reversível. Ah, claro, desculpa, né? Eu falei no caso... Só um instante, deixa eu voltar nos slides ali.
No caso da rotação, eu posso rodar 120 graus no sentido anti-horário, né? E eu posso rodar 120 graus no sentido horário. Pela convenção que a gente faz de ângulo, um com 120 positivo e outro com 120 negativo. Então, se eu rodo de 120 e eu, entre aspas, desrodo de 120, eu desfiz o que eu acabei de fazer. A rotação, a reflexão é a mesma coisa. Se eu reflito, agora, se eu reflito de novo, eu desfiz o que eu acabei de fazer. A reflexão é um pouquinho mais simples, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a inversa de rodar é rodar pelo mesmo ângulo com sinal trocado, e a inversa de refletir é refletir de novo. Deixa eu voltar lá. Toda ação é determinável. Isso aqui é no sentido de eu sei o que faz e o que ela gera. Não pode ser algo imprevisível, né? Eu tenho que saber como que a ação é executada e qual é o resultado dessa ação. E por fim, quando eu misturo essas ações, continua sendo uma ação dentro das ações possíveis. Se eu faço várias composições possíveis, várias rotações possíveis, continua sendo uma rotação. Se eu faço várias reflexões possíveis, continua sendo uma reflexão. Se eu misturo, primeiro eu tinha aplicado a reflexão e depois eu faço a rotação, a gente viu que é o mesmo efeito de fazer uma reflexão por outro vértice. Isso é um grupo, então. Então, inicialmente, assim, do ponto de vista mais histórico da matemática, que eu não sou versado em história da matemática, mas algumas coisas que eu já li por curiosidade, do ponto de vista histórico, era isso que os matemáticos mais antigos, eles se referiam quando eles queriam falar de grupo. Eles estavam vendo essas que a gente chama de simetrias, no caso aqui, então. Então, a gente está buscando as simetrias da figura do polígono regular de 3 lados. Essas simetrias eu posso descrever elas em função de rotações e reflexões, e o conjunto dessas simetrias dá origem, satisfaz essa lista aqui de exigências, e isso é o que entendia-se por grupo, tá? E aí, bom, alguém historicamente, a matemática tem isso, né? Tem alguns personagens que são extremamente importantes e eles sozinhos geram um avanço enorme na teoria. Então, um desses personagens para álgebra tem vários, né? Assim, 2 dos mais importantes é o Galois, foi um matemático francês, muito jovem, ele morreu de uma forma muito trágica, né? Que ele morreu em um duelo de armas, mas ele morreu e talvez ele não tinha tanta confiança assim que o duelo ia ser bom para ele, digamos assim. Ele deixou os estudos dele, deixou engavetado, deixou tudo escrito. Anos depois, que era difícil de ler o que ele estava escrevendo, imagina que nessa época, em 1800 e pouco, não tinha notação matemática, tá, gente? Olha como ele morreu jovem, né? 20 e pouquinhos anos. Então, assim, não tinha notação, não tinha convenção, as definições não eram tão estabelecidas, tanto é que o que a gente entende como grupo hoje surge do trabalho dele a partir do estudo de raízes de polinômio, né? Para quem aí é da matemática pura mesmo, quer dizer, para quem é do estudo da matemática, né, tanto faz se você depois vai para educação, para matemática pura ou aplicada, mas uma das disciplinas que a gente tem acesso no meio de uma graduação, em geral, é uma disciplina que chama estruturas de Galois, que é isso, é você utilizar fortemente teoria de grupo, teoria moderna de grupo, para estudar raiz de polinômio, porque raiz de polinômio é difícil pra caramba, né? Tem um jeito teórico de você tatear e você conseguir delimitar se certos polinômios vão ter ou não raízes. Só para complementar aqui o que eu estava dizendo, uma outra personagem muito importante na história da álgebra, tanto para 2 personagens, né? É a Emily Noether, que notações, definições, estratégias de demonstração, pontos de vistas mais abstratos, maneiras mais generalistas de demonstrações. A Emily Noether, ela é a grande estrela de tudo isso, e também tem que destacar o matemático que nunca existiu, né? Uma história interessante que talvez fica para uma outra palestra aí, que é o Nicolas Bourbaki, que é um coletivo de matemáticos que fingiu ser uma única pessoa na França, e a proposta deles era, a matemática era uma loucura na época, então eles pegavam e se juntavam em grupo, o Nicolas Bourbaki era um grupo de matemáticos
que se intocavam no meio de uma fazenda e juntos eles escreviam um livro do zero. Um livro para tentar ser fundamento de cada uma das teorias aí básicas que a gente tem hoje em dia, e graças a eles nós temos a notação difundida da matemática moderna, digamos assim. Então, só desculpa esse parênteses histórico aí, que bom, eu acho interessante, vale a pena. E uma outra coisa muito interessante da teoria de grupos é que, bom, vem aí, né, já tem um bocado de tempo aí que o pessoal vem estudando grupos, e os grupos tem duas coisas, né? Tem muitos resultados teóricos e a gente tem uma classificação total dos grupos finitos. Então isso digamos assim, é um teorema de milhares de páginas que teve que utilizar muito recurso computacional nos últimos anos aí quando ele foi finalizado, mas assim, você sabe a cara de todos os grupos finitos e basta você saber, entre aspas, basta você saber os 5 tipos principais de grupo, você constrói todos os outros a partir deles. Mas, bom, estou falando aqui do ponto de vista histórico, falei dos triângulos, fiz desenhozinho. O que é um grupo? Na maneira moderna de interpretar um grupo. Então, um conjunto, claro, né, que é um conjunto não vazio, eu dou status para ele ganha o adjetivo de grupo se ele satisfaz 3 coisas. Eu vou munir ele, eu vou equipar ele com uma operação que a gente em geral chama de o produto, a operação do grupo, e daí, desculpa, mas em geral, aqui eu tô só falando que é a função estrelinha, né, asterisco, mas em algum momento vocês vão ver que eu já vou ter esquecido e eu vou só colocar G, H, um do lado do outro, e eu tô imaginando que eu tô tendo a operação ali. Infelizmente, eu fui pouco preciso nessa parte, assim, mas que o meu foco era outro ali, né, eu acabei esquecendo. Essa operação não pode ser qualquer, ela tem que ser associativa. Então, eu pego uma operação associativa. Associar quer dizer que se eu tenho 3 elementos, primeiro eu faço o produto do G com H, chamar de produto, tá? A operação estrela. E depois, no resultado dela, eu faço a operação com K, tem que ser a mesma coisa de primeiro fazer a operação do H com K e depois fazer o G operando nessa resposta. Então, isso assim, é o que a gente pede para ser grupo. Se você enfraquece a associatividade, você entra no universo de teoria de estruturas algébricas que chama de magma. Então, magma é a galera que estuda coisas mais fracas que grupo vai enfraquecer um jeito é enfraquecer a associatividade, e você vai criar lá a teoria de magmas, magmoides e coisa do tipo, tá? Não é o nosso foco, só a curiosidade. Outra exigência que a gente faz do grupo é que exista um elemento neutro, e aqui para destacar bem, eu vou dizer que ele é um neutro global. Então quer dizer o seguinte, para qualquer elemento do grupo, quando você operar ele com a estrela, com o E, tem gente que chama de 1, eu vou chamar de E, tá? O E operado com G é igual a G, ou seja, faz nada, que é a mesma coisa do G operado com E, que faz nada. Tá? Então, E é esse elemento que você consegue demonstrar que ele é único. Tá? Se você supõe que tem 2, você acaba mostrando rapidinho que ele é único. E a outra... sim, desculpa. Vamos para o próximo e depois eu falo. E a outra coisa que eu equipo o meu grupo é que aqui eu não quis chamar de operação, mas eu tenho os inversos. Então, para todo elemento que mora no grupo, existe... desculpa, gente, eu esqueci de colocar aqui, mora no grupo também, tá? Então, eu já estou notando umas coisinhas aqui. Esse cara tem que morar no grupo também. Então, para todo elemento do grupo, existe alguém que eu penduro o -1 na frente. E por que eu penduro esse -1? Qual é a importância desse cara? Ele operado, o Gzinho operado com G na -1 fornece a identidade, o elemento neutro, e o contrário também. G na -1 operado com G nos fornece a identidade. Só do ponto de vista histórico, do ponto de vista de teoria, como eu estava dizendo a vocês, se eu tiro a associatividade, você pode entrar na estrutura de magmas. Se eu tiro o elemento neutro, a gente entra na estrutura de monoide. Se eu enfraqueço essa identidade aqui, a gente entra na teoria de semigrupos inversos. Então, eu só estou dizendo isso porque grupo é o pontapé inicial
se você tem interesses mais abstratos, mais matemáticos e quer estudar álgebra desse ponto de vista muito parecido com o grupo, você pode diversificar e só quando você tem satisfaz quase tudo que o grupo, menos a associatividade, se eu não me engano, chama loop, L-O-O-P. Então, grupo é a porta de entrada para muita estrutura matemática, para muita estrutura bonita que, bom, você pode seguir a vida estudando por aí, né? Não é o nosso foco aqui. Quer dizer, nosso foco é seguir a vida estudando, claro. Mas nosso foco é chegar no cubo mágico na próxima aula. Além dessas... deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa aqui. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilos? Beleza, obrigado, Gustavo. Eu te vejo aqui. Desculpa te usar como aqui sempre dizer seu nome. Aqui, você tá com a câmera aberta, eu consigo ver você reagindo assim, daí é muito bom. Tá, então deixa eu continuar aqui. Tem um outro nome do universo dos grupos que é importante pra gente, que é quando eu tenho comutatividade. Comutatividade quer dizer que a operação GH é a mesma coisa que H operado com G, e isso chama grupo abeliano. Grupos abelianos formam uma classe especial de grupos, chama grupo abeliano, em decorrência do matemático Abel, que foi ele que deu o pontapé, que começou a estudar essas coisas aí. Mas vocês vão ver que, eventualmente, talvez não no nosso curso, porque a gente não vai falar tanto, mas o elemento E, esse aqui que define o grupo, esse aqui, né, o elemento neutro, ele tem uma característica muito importante que ele é o único elemento do grupo que satisfaz isso. E isso é o que a gente chama de idempotente. Então, o meu universo de pesquisa lida com estruturas mais gerais que grupo e que se parecem com grupo, e saber os idempotentes dessa estrutura aí é muito importante. Então eu só coloquei esse nomezinho aí porque você pode fazer um estudo dessas estruturas que eu disse a vocês, de monoides, monoides inversos, semigrupos inversos. Magma eu acho que não. Mas grupoides, que é uma outra maneira de você generalizar grupo, categorias, que é uma outra maneira de você generalizar grupo. Então, em todos esses lugares, elementos idempotentes, eles têm um papel importantíssimo na teoria, tá? Só por isso que eu coloquei essa observação aqui. Agora, bom, a gente andou um pouco para frente do ponto de vista de motivação, triângulos, reflexões e rotações. Aí eu falei para vocês do ponto de vista histórico, Galois, Neder, Bourbaki. Aí a gente definiu precisamente o grupo, o que é um grupo conjunto não vazio, sempre não vazio, né, para ter sentido, munido de uma operação uma operação associativa, tem que ter o elemento neutro, que operado com os elementos do grupo à esquerda e à direita fica parado, e eu também tenho que ter, para todo elemento do grupo, um elemento dentro do grupo que ele ganha o -1 em cima, que quer dizer que ele operado com G na -1, e o contrário fornece o idempotente, o neutro, a identidade, o E. Agora, como que eu posso identificar o meu, que eu chamei, né, primeiro era só o nome, D3 chamei de grupo diedral. Agora, por que isso de fato é um grupo nesse sentido aqui, né? Porque, bom, a operação que eu vou utilizar é a operação de composição de funções. Então eu estou pensando que o meu conjunto ali é o conjunto dos vértices do triângulo, né? A associatividade, bom, segue da composição de funções. A composição de funções é associativa, mas nem sempre é comutativa, né? Nesse caso não vai ser. O elemento neutro é você rodar por 0 graus, que é equivalente a você não rodar. O inverso da rotação por θ é rodar por menos θ. O inverso de refletir é refletir de novo. Quando eu reflito e reflito de novo, eu ganho a mesma figurinha, tá? Então, tá aí. Bom, uma justificativa. Primeiro foi a justificativa do ponto de vista bem intuitivo, de que aquelas ações nos vértices geravam um grupo, e aqui é a verificação com a notação que a gente tem. Eu tenho mais slides agora, onde eu quero apresentar para vocês a cara de alguns grupos, tá? Então, de um ponto de vista, assim, prático, como que eu quero dizer prático, né? Quando eu leciono cálculo para a galera, eu costumo dizer, né, cálculo em particular para as engenharias, né? Eu costumo dizer que se a gente tivesse um retrato perfeito do gráfico de toda a função,
a gente saberia dizer tudo que a gente desenvolve com limite, derivada e integral, né? O problema é, eu não consigo ver. Então a gente precisa de estratégias refinadas, que é limite, derivada e integral, tudo limite, né? Para poder identificar comportamentos de função sem recorrer ao gráfico. Um grupo, ele tem uma filosofia parecida, porque na prática, todo grupo é uma tabela de multiplicações. Então, aqui eu peguei um desenho lá daquele livro que eu disse para vocês, que é Teoria de Grupo do ponto de vista visual, né? É só em inglês o livro, mas mesmo se você não souber inglês assim e passar por ele numa biblioteca, vale a pena para ver as figurinhas que são muito bonitas. Mas isso é um grupo. Por que isso é um grupo, né? Deixa eu apresentar alguns exemplos para vocês. Primeiro eu quero colocar uns exemplos mais conhecidos, só para a gente se adaptar com a linguagem de grupo, tá? Conjunto com um único elemento, a multiplicação, o elemento neutro é ele mesmo e o inverso é ele mesmo. É um grupo sem graça, né? Um grupo com conjunto unitário munido da multiplicação dele por ele mesmo. Z, eu posso pensar nos inteiros com a soma. Então, os inteiros com a soma formam um grupo. O neutro vai ser o zero, né? E o inverso de G, aqui é porque eu sempre estou pensando que G aqui, né? O inverso de G é você colocar o menos na frente. Eu posso pegar o Q e tirar o zero com a multiplicação. Por que eu tiro o zero? Porque daí o meu elemento inverso é o 1 sobre, né? É o inverso multiplicativo, como a gente diz quando a gente constrói lá os inteiros, ou quando a gente apresenta os racionais. E o elemento neutro da multiplicação é o 1, né? Eu posso ter um elemento com dois conjuntos, a multiplicação é o produto, então sempre vai gerar um dos elementos que está ali dentro. O elemento neutro é o 1, multiplicar por ele fica parado, e o inverso do cara é ele próprio, né? Então isso daqui também forma um grupo. E o exemplo que é parente desse exemplo aí, que é se eu tivesse, por exemplo, par ímpar, eu somo, a operação é a soma, o neutro é o par, somar por par, e o inverso dele é ele mesmo. Tem um jeito um pouquinho mais geral de ver esse último exemplo par ímpar aqui. Deixa eu só ver aqui se a galera tá ok. Por enquanto tudo ok aí. Então tem um outro jeito mais geral que é pensar no Z barra NZ. O que eu quero dizer com isso? Eu estou pensando no grupo dos inteiros módulo N. Aí você olha para mim e fala, poxa, William, mas eu não sei nem o que é um grupo, você está falando de módulo, não sei nem o que é módulo e você já está falando de grupo. Calma, assim, a gente não precisa entrar na minúcia de tudo isso. Mas o que é esse grupo, né? Quem é esse grupo? Eu penso nos possíveis restos na divisão de um inteiro pelo N. O que quer dizer isso? Se eu pegar 3 elementos, e aí eu uso a aritmética modular, né? Mas no fundo o que está por trás é possíveis restos na divisão por inteiro por um N. Então se eu pegar esses elementos de 0 até N-1, tenho N elementos, né? Eles formam uma Z barra mais Y barra mais Z barra, X barra, desculpa, mais Y barra mais Z barra. X mais Y barra igual a Z, C e somente C, o X mais Y é Z módulo N, que aí dizer isso é o que está aqui no possível resto da divisão, né? Ou seja, tem um múltiplo, um K, que vai tornar a subtração disso pelo Z um múltiplo do... Ai, desculpa, gente, aqui deveria ser N, né? É o hábito de escrever mod M aqui. Aqui deveria ser N... Opa. Desculpa. Mas não se preocupem muito com isso, porque a ideia não é ficar trabalhando com isso. Eu tenho um exemplo aqui, que é um exemplo bom, o do inteiros módulo. E aqui, por exemplo, quando eu tenho 5, e aí por isso que eu quis escrever aqui, para dar a intuição que um grupo é uma tabela. Então aqui eu coloquei uma tabela de multiplicação, de operação. Aqui eu tenho os elementos, aqui eu tenho os elementos, e quando eu faço, seguindo as convenções que a gente colocou inicialmente, se eu faço 0 mais 0 é 0, 0 mais 1, 0 operado com todos é ele mesmo, o 1 operado com 0 é 1, 1 operado com 1 é 2, e o interessante é que aqui quando eu chego 1 operado com 3 é 3, agora quando eu faço o 1 mais o 4, eu chego no 0 de novo, por isso que eu coloquei esse ciclo aqui pra gente dar uma olhadinha. Por isso que apareceu 0. A mesma coisa com 2. 2 com 0, 2 com 1, 2 com 4. Opa, eu tô no 2 com 2, desculpa. 2 com 3. Se do 3 eu somo 2, eu venho parar no 0.
e assim por diante. Observem que cada linha aqui dessa tabelinha eu coloquei de uma cor diferente, mas a ideia é olhar para esse ciclo aqui e pensar como que eu vou fazendo as somas, lembrando que é como ver horas, né? Nós temos um exemplo prático de horas aí, é o nosso relógio, mas eu também posso interpretar o grupo ZN aqui, Z barra NZ, como sendo geometricamente a simetria de um polígono regular com N lados. Então eu posso reinterpretar um exemplo do ponto de vista geométrico com essa característica aqui, com essa abordagem. E esse é um grupo super importante, por isso que eu quis apresentar ele aqui pra gente. Mas não é ele que eu estou interessado. As grandes famílias de grupos, basicamente, são essas 5 que estão escritas aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Ah, sim, tem 5, são os alternantes. Eu tenho grupos cíclicos, eu tenho grupos abelianos, eu tenho grupos diedrais, eu tenho os grupos de permutação, eu tenho grupos alternantes e eu tenho combinação entre esses grupos aqui todos. Então eu tenho aqui uma fotinho de cada um desses grupos para que vocês possam ter um contato, ver o que é, né? Então, por isso, né, aquela tabela que eu apresentei lá no início é um caso do A, se eu não me engano é o A5, o grupo alternante 5. Eu acho que é. Eu tô falando dessa tabelinha aqui, né? Essa tabelinha aqui é como se eu pensasse uma tabela similar a essa para um grupo específico com uma operação específica nele, né? Então, fotos de alguns grupos. Se você está andando na rua, sei lá, tropeça, abre o pacote, opa, isso é um grupo, ele deveria se parecer com algo desse tipo. Os grupos cíclicos. O que são grupos cíclicos? São grupos gerados a partir de um único gerador. Então aqui eu tenho algumas maneiras de escrever grupos cíclicos e, em geral, a notação que nós utilizamos aqui é o PCP, e aqui eu estou falando de quantos elementos por quantos elementos ele é gerado, né? Por 3 elementos, por 5 elementos. Aqui é uma notação multiplicativa, enquanto do outro lado é uma notação com soma, né? E aqui do lado eu tenho o C15 e observa como que essa tabela é super bonitinha, né? De novo, esses desenhos foram tirados daquele livro lá do Nathan Carter. Então, o grupo cíclico é um grupo gerado por um único elemento. Aqui são fotos, é a tabela de multiplicação, onde esse elementinho primeiro aqui é o meu neutro do grupo, né? O elemento identidade. Uma outra maneira de representar grupo é pensando, o grupo cíclico é pensando nesse ciclo, né? O 0 gera o 1, aí o 0 operando 2 vezes vai gerar o 2, a partir do 0 operando 3 vezes vai gerar o 0, e assim por diante. Eu posso pensar no grupo cíclico 3, 5, n elementos. Outro tipo de grupo abeliano, lembrando que grupo abeliano é aquele que a operação é comutativa, né? Então, aqui eu coloquei em perspectiva para vocês 2 grupos, 2 tabelas de grupos. Uma tabela em que eu tenho um grupo abeliano e uma outra tabela em que eu tenho um grupo não abeliano. Não sei se vai ficar evidente para todos vocês aí, espero que sim, mas se vocês olharem a partir dessa diagonal, olha o que acontece. A partir dessa diagonal aqui, eu tenho esse elemento repete aqui, esse aqui, agora olha aqui, ó. Esse repete, desculpa, é o próximo. Esse aqui não tem representado ele aqui, ó. Aqui eu tenho um FR2 e aqui eu tenho um FR. Aqui eu tenho embaixo um FR2 e aqui eu tenho um FR. Aqui eu tenho um F, aqui eu tenho um FR. Isso não acontece no grupo abeliano. Ó, é padrão, é igual, aqui eu tenho 2 iguais, aqui eu tenho um azul claro, o 0, aqui eu tenho o 0 e o 1. E observem que no grupo abeliano esse desenhozinho ele fica igual, né? Dos dois lados aqui da diagonal, quando você olha a partir da diagonal ali que cortaria os quadrantes pares, né? Se eu olho os elementos que estão na perpendicular, eles têm o mesmo padrão. Essa é uma maneira, por exemplo, de identificar grupos abelianos através da tabela da multiplicação, né? Não é prático, mas é um jeito visual. Opa. Grupo diedral, que é um grupo que vai captar o que acontece de simetria, rotação, as simetrias que são geradas a partir de rotação e reflexão. Eu coloquei aqui uma foto do grupo D5 para vocês. E grupos de permutação, o que são permutações, né? Então, permutações é quando você
quando eu olhava para os vértices, desculpa, eu poderia ter trazido de novo aqui o exemplo do triângulo, mas quando eu olhava para os vértices do triângulo, lá embaixo eu escrevia o que acontecia. O 1 foi parar em tal coisa, o 2 foi parar em tal coisa, o 3 foi parar em tal coisa. O que eu estou vendo ali? A permutação dos elementos 1, 2 e 3 que representam os vértices. Por exemplo, na reflexão, a reflexão que fixava o 1, eu tinha o 1 parado e eu trocava o 2 com 3 e o 3 com 2. Então, isso é uma permutação e as permutações formam o grupo. E aqui eu tenho, por exemplo, duas maneiras de escrever, permutações de 3 elementos. Outra maneira de escrever permutação de 3 elementos, aqui também do livro do Nathan, né? Então, em vermelho eu estou fazendo essa permutação, e em azul eu estou fazendo a permutação que está acontecendo na linha de baixo. Então, se nós pensarmos lá no exemplo do triângulo, desculpa, eu ia colocar esse exemplo aqui, eu esqueci de repetir ele, mas aquele exemplo do triângulo, olhando para as simetrias, que são reflexão e rotação, que é o D3, que era a parte de cima que eu desenhava, na parte de baixo do triângulo, eu colocava o que acontece para onde cada vértice está sendo levado. Então, isso nos mostra, pelo menos de um ponto de vista, nos dá a intuição de que esses dois grupos são o mesmo grupo, porém escritos de maneira diferente. Né? É o que em teoria de grupo, a gente não vai entrar nisso, mas é o que em teoria de grupo a gente chama de isomorfismo, ou seja, você tem um tipo específico de função que respeita as operações de grupo, né, que leva um grupo em outro, e essa função ela ainda é bijetiva. Então isso é um isomorfismo. Então, se nós voltarmos lá naquele exemplo do triângulo, olhar só para o que acontece entre os vértices e as permutações é a mesma coisa de pensar no que acontece através das reflexões e das rotações. Nesse sentido que eu digo que eles são o mesmo grupo. Tudo bem, pessoal, por enquanto. Eu sei que assim é uma enxurrada de conteúdo e de informação para quem nunca viu o grupo. Para quem já viu, deve estar falando, tô louco para ver a coisa nova, né? Mas assim, com a intenção de que o curso fique o mais convidativo possível, aí a gente paga o preço de tornar a primeira aula um pouquinho mais chatinha, né? Mas bom, se ninguém tem nenhuma objeção, vou prosseguir e falar. Tem mais duas coisas para a gente fechar a aula de hoje, né? A aula não acabou ainda. Tem mais duas coisas. Subgrupos e morfismos de grupo. Então, a gente já sabe que grupos existem, né? Então, o nosso universo matemático abstrato agora admite a existência de grupo. Agora, naturalmente, o que você sempre vai ver numa disciplina dessas de matemática, onde você lida com estruturas, a partir do momento que você definiu a estrutura, o próximo passo é a subestrutura e o passo seguinte é como as estruturas se conectam. É isso que você faz em grupos, anéis, é isso que você faz em corpos, é isso que você faz em álgebra linear, é isso que você faz em funções, né? Conjuntos, subconjuntos, funções entre conjuntos. Então, no nosso universo de grupo, a ideia é, dentro de grupos, eu posso identificar subgrupos. Então, aqui, eu estou vendo na imagem aqui que está do meu lado esquerdo aqui, o que está pintado, toda a figurinha, mesmo com a parte de dentro que está mais clara, é o S3, com a outra anotação que eu mostrei lá para vocês, e o que está destacado é o C3. É o grupo gerado por 3 elementos só, o grupo cíclico gerado por 3 elementos. Já na figurinha do outro lado, que eu escrevi aqui em azul, de novo eu tenho o S3, né, porque o entorno é o mesmo, só que agora eu estou me preocupando só com o C2 ali. Então, estou evidenciando que dentro do S3 eu posso encontrar o grupo, dentro do grupo de permutações de 3 elementos, eu identifico o grupo cíclico gerado por 3 elementos e eu identifico o grupo cíclico gerado por 2 elementos. Tem muita estrutura de subgrupo, tá, gente? Tem como você caracterizar, tem como você identificar direitinho. Não é o nosso objetivo, eu só quero que essa palavrinha faça sentido para vocês para o que vem depois. Então, de uma maneira formal, um subgrupo de um grupo G é um subconjunto que é um grupo com a mesma operação de G. Então, se eu tenho um grupo G, um subconjunto é um subgrupo se ele é não vazio. Bom, não vazio é sempre não vazio, né?
E aí eu peço que ele seja fechado com a operação que eu defino ali. Então, dependendo da notação, né, da referência, você vai falar que o neutro desse, o E, que é o elemento neutro, também pertença ao E e seja o neutro do subgrupo H. Talvez eu devesse ter escrito aqui só para deixar isso bem claro, mas o que eu quero dizer é que o E de G é o neutro de H. Quero deixar isso bem evidente. Para todos os elementos que você pega dentro do H, quando você multiplica eles entre eles, isso permanece em H, ou seja, é fechado pelo produto. Para todo elemento que você pega dentro do H, quando você olha para a inversa dele, ele permanece em H. Então é nesse sentido que eu tenho um subconjunto que é fechado pela restrição das operações ali, né, do produto e do elemento inverso, e o neutro tem que ser o neutro dele, tá? Então, isso é o que a gente chama de subgrupo. Subgrupo, então, é essa ideia de você olhar para. É igual subespaço vetorial, né? Que é um subconjunto que por si só é um espaço vetorial com a operação induzida. Um subgrupo também é isso. E aí, só para ilustrar, não sei, desculpa se a imagem vai ficar interessante para vocês, vai ficar nítida para vocês, mas quando a gente estuda. Se você vai estudar teoria de grupos e teoria de subgrupos, uma maneira de você estudar isso é através de reticulados. É como se eu fizesse um grafo da estrutura do grupo e dos seus subgrupos. E aí, nesse grafo, um grafo eu estou pensando num conjunto de vértices e num conjunto de arestas, né? E aí, nessa representação de reticulados, geralmente quando você coloca subgrupos que estão numa mesma altura, você indica que eles são conjugados. Conjugado é você, entre aspas, poder passar de um subgrupo por outro, né? E aí isso te ajuda a ver os cossetes, um mundo de teoria de grupo que tá. Então aqui eu não sei se está muito visível, desculpa, gente, eu não consegui deixar a imagem mais fosca para apresentar aqui, mas aqui eu tenho o S4, né, que é o grupo de permutação de 4 elementos, e eu tenho duas maneiras de representar o semi-reticulado formado pelos subgrupos. Tá? Então, assim, é a mesma coisa escrita dos dois lados, só que do lado aqui esquerdo eu estou só pensando na cara, no nome do grupo, e na imagem da direita eu estou colocando quais são as permutações, né? Então aqui, eu peguei essa imagem aqui da Wikipédia, tá? Eu achei ela bem bonitinha, bem intuitiva pra gente, porque ela não usa muito das estruturas, né? E daí, é só num ponto de vista de curiosidade aí, se vocês forem enveredar por teoria de grupos, tá? É possível que você represente dessa maneira. E ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Agora, por fim, realmente para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, quando eu tenho grupos, subgrupos, a próxima coisa que eu posso fazer é morfismos que conectam essas duas estruturas, né? Ou seja, um morfismo que leva grupo em grupo. E a ideia é, aqui, bom, isso é a foto de um grupo. Então, um grupo, basicamente, ele é um conjunto munido de uma operação, tem o elemento neutro que eu não estou escrevendo aqui, mas eu poderia escrever, né? Deixa eu colocar a cor outra aqui. Mas eu poderia dizer que o E é elevado no E. E o que acontece sempre que eu olho para um grupo? Quando eu pego dois elementos, eu tenho o produto entre eles. Quando eu quero que uma função converse entre dois grupos, eu quero que não somente ela leve elementos de um grupo em outro, como ela também seja compatível com a operação. O que quer dizer isso? Se por um lado eu tenho A e B e eu tenho o produto deles, eu quero que a função aplicada no A, a função aplicada no B, leve também no produto de A e B. E eu quero também que a identidade, o elemento neutro, identidade, o idempotente, seja levado um no outro. Então, o que é um homomorfismo de grupos? É uma função entre dois grupos. Eu estou colocando um grupo com a operação estrela e o outro grupo com a operação a bolinha com um pontinho. E para todos os elementos que eu pego aqui do G, operar dentro de G e aplicar a função é a mesma coisa de operar a imagem
da função, a imagem do elemento pelas funções. É esse desenho. Faço o produto aqui, quando eu opero esse, eu levo aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu ver. Ah, sim, em especial, o elemento, a identidade, o neutro vai ser levado. Então, aqui eu tenho algumas imagens de possíveis morfismos entre grupos, né? De novo, eu peguei tudo lá do... Desculpa se ficou pequenininho, mas eu peguei lá do livro do Nathan Carter, porque é muito visual, né? E aqui, então, é um jeito de você levar o grupo cíclico de 3 elementos no grupo cíclico de 6 elementos, e aqui está a cara da minha função. O neutro tem que ir no neutro, e daí ele está escolhendo o 1 no 2 e o 2 no 4. Para fazer sentido, né? Aqui, como levar o C3 no grupo de permutações S3. Aqui é um outro jeito de escrever o S3, tá? Eu esqueci de colocar ele para vocês, mas aí fica tipo um buquê. É pegar o elemento e elevar a N. Então, R elevado a N, né? Aqui o R está sendo... Aqui, ó. R a N, e daí... Se olhar lá para aquela tabelinha de produto que eu coloquei do S3, a gente consegue identificar quais deveriam ser os elementos que estão aqui. E por fim aqui, de novo, é um outro morfismo de C3 para C6, onde eu estou fazendo 2N, né? Então, eu estou... Desculpa, eu tinha ido desse para esse aqui. Aqui eu falei o que faz no vértice, e aqui eu estou codificando do ponto de vista de função certinho o que esse morfismo aqui faz, né? É só o mesmo, e aqui está explícita a cara do morfismo. O que a gente vai precisar disso tudo que a gente falou? O que a gente vai precisar para a aula de amanhã? Quer dizer, quinta-feira, desculpa. A noção de grupo. Então, o grande objetivo da próxima, eu não vou passar para o próximo slide aqui para não dar spoiler, se bem que vocês podem pegar lá na minha página, né? Enfim, mas a ideia a partir de agora é a seguinte: pausa, esquece grupo. William, eu não sei mesmo? Tá, então tá bom, então você nem precisa pausar. Então assim, esquece grupo. Vamos olhar para o cubo mágico. Então, vamos olhar para o cubo mágico, vamos pensar no cubo, vamos pensar nos movimentos, e a partir daí, a gente vai se convencer de que, a partir de uma vez que eu fixo uma identificação vou chamar assim como era antigamente, dos adesivos que formam um grupo, o cubo, pensar no cubo mágico embaralhado, basicamente é você permutar esses adesivos. Tá? Desculpa, gente, deixa eu parar de transmitir aqui, porque eu estou falando e talvez está pequenininho ali, né? Aqui, de novo, eu estou maior agora para vocês. Então, a ideia é, próxima aula, primeiro momento, esquece o que é grupo. Então, a ideia é pegar um cubo mágico, tipo esses daqui que eu tenho, pega um cubo e brinca com ele. Gira, vê o que está acontecendo, lembrando que é ideal que você mantenha uma cor sempre como base e a outra cor sempre como um topo, e que você não rotacione os centros. Tá? Esses movimentos a gente não permite aqui para a construção que a gente vai fazer. Então, se eu fizer isso, imaginar o cubo embaralhado acaba sendo uma maneira de você imaginar o cubo embaralhado pode ser transcrito numa permutação dos adesivos que formam esse grupo. A grande questão não é o grupo de todas as permutações. Por quê? Tem algumas, devido às maneiras como eu rodo o cubo, que é só mover a direita, só a esquerda, só a base, só o topo ou só a parte de trás, no sentido horário ou anti-horário, alguns movimentos acabam não sendo permitidos em todas as permutações. E o foco do nosso segundo encontro é fazer isso. É perceber que girar, torcer em 1/3 de volta ali uma quininha é um tipo de permutação não permitido. De outra maneira, se eu rodo uma quina e tento resolver um cubo, isso não aparece como uma das permutações possíveis. E daí o que a gente usa para isso? Primeiro a gente vai ver o cubo, a gente vai ver que o cubo é eu posso formar um grupo a partir dos movimentos do cubo, isso é um subgrupo de um grupo de permutação, beleza. O que é subgrupo a gente já viu. E daí, dali para frente, a ideia vai ser o seguinte: a gente vai construir um morfismo específico que sai desse grupo gerado pelo cubo para um grupo que é o Z/3Z. Por que é esse Z3Z? Porque quando eu pego a quina, eu posso girar ela 3 vezes e ela volta ao movimento inicial.
Então é natural de você associar os cantos do cubo com Z3. Fazendo isso, a ideia é pegar uma função muito esperta, construída de uma maneira muito esperta, que ela vai conseguir exibir para a gente que aquela permutação é impossível com os movimentos do cubo. E aí, gente, de novo, eu falo para vocês, existem algumas maneiras de provar isso. A maneira como eu estou fazendo é seguindo as notinhas de aula do professor Tengan, e a maneira dele eu achei muito atraente para apresentar para vocês, porque não precisa falar de ações de grupo, não precisa falar de teoremas de Burnside, teorema de órbita, teorema de coisas, e assim, nem precisa falar de aritmética modular, né? Que em geral são as maneiras mais triviais. Então, obrigado pela presença de todos. Sim, gente, fiquem tranquilos porque o e-mail de vocês é colhido e depois a presença vai ser gerada a partir disso, tá bom? Obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que na próxima aula vocês estejam comigo também, todos, mais gente até. E que vocês gostem. Lembrando, esses slides estão na minha página e em breve o vídeo também vai estar na minha página, tá bom? Vou parar a gravação agora, tá, gente? Tchau, tchau. Se alguém quiser ficar um pouquinho mais e conversar. Tchau, tchau. Tudo bem.